Mateus, capítulo 14. Naquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu o relato a respeito de Jesus, e disse aos seus servos: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso os milagres operam nele. Porque Herodes havia prendido a João, acorrentado, e posto na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Felipe, pois João lhe dizia: Não te lícito que a tenhas. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois o consideravam profeta. Porém, enquanto era celebrado o aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou no meio das pessoas, e agradou a Herodes. Por isso prometeu a ela dar tudo o que pedisse. E ela, tendo sido induzida por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei se entristeceu, mas devido ao juramento, e aos que estavam presentes, ordenou que isso fosse concedido. Então mandou degolarem João na prisão. Sua cabeça foi trazida num prato, e dada à garota, e ela a levou à sua mãe. E seus discípulos vieram, tomaram o corpo, e o enterraram, e foram avisar a Jesus. Depois de Jesus ouvir, retirou-se dali num barco, a um lugar deserto, sozinho, mas assim que as multidões ouviram acerca disso, seguiram-no a pé das cidades. Quando Jesus saiu, viu uma grande multidão. Ele se compadeceu deles, e curou dentre eles os enfermos. E chegando o entardecer, os seus discípulos se aproximaram dele, e disseram: O lugar é deserto, e já é tarde. Despede as multidões, para irem às aldeias, e comprarem para si de comer. Mas Jesus lhes respondeu: Eles não precisam ir vós mesmos, dai-lhes de comer. E eles lhe disseram: Nada temos aqui além de 5 pães e 2 peixes. Então disse: Trazei-os aqui a mim. Ele mandou as multidões que se sentassem sobre a grama. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e os abençoou. Em seguida partiu os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. E todos comeram, e se fartaram. E do que sobrou dos pedaços levantaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E logo Jesus mandou os seus discípulos entrarem no barco, e que fossem adiante dele para outra margem, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedir as multidões, subiu ao monte, à parte, para orar. Tendo chegado a noite, ele estava ali sozinho. E o barco já estava no meio do mar, atormentado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andar sobre o mar, apavoraram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou, dizendo: Tende coragem. Sou eu, não tenhais medo. E Pedro lhe respondeu, dizendo: Senhor, se és tu, manda-me vir a ti sobre as águas. E ele disse: Vem. Então Pedro desceu do barco e andou sobre as águas, para vir em direção a Jesus. Mas quando viu o vento forte, teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o, e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram no barco, o vento se aquietou. Então os que estavam no barco vieram e o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E havendo passado para outra margem, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o reconheceram, deram aviso por toda aquela região em redor, e lhe trouxeram todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que tão somente tocassem a borda de sua roupa, e todos os que tocavam ficaram curados.